Gente, estou muito feliz de compartilhar hoje com vocês essa mensagem, porque é o seguinte, tem coisa na vida que é difícil de lidar. Então, por exemplo, tem mensagens na Bíblia que inclusive são difíceis até de você pregar. Porque são textos, às vezes, que se tem alguns... Obrigado, Black. Deus abençoe, mano. Textos, às vezes, que tem algumas dificuldades até de interpretação mesmo, alguns equívocos, alguns mitos sobre eles. E tenha certeza que esse texto que a gente vai estar compartilhando hoje, existem muitos mitos acerca dele. Inclusive, gente, ele é um texto pouco pregado. Eu estava até comentando com o pastor Douglas, na verdade foi o pastor Douglas que comentou comigo, que disse assim, cara, a gente fala pouco sobre a volta de Jesus. Tem poucas mensagens, assim, pelo menos eu não vejo com tanta frequência, mensagens sobre a volta de Jesus. E isso também, essa mensagem, gente, uma caminhada expositiva, sistemática sobre o texto. O que é que eu quero dizer? Porque a gente está lendo sequencialmente. Entendeu? Então, assim, é texto que até para... Por exemplo, eu tenho 4 anos de ministério pastoral, pouco tempo. Vou fazer 4 anos, agora em dezembro. Eu nunca preguei sobre a volta de Jesus. E aí, essa pegada de você pregar sistematicamente força você e os seus ouvintes a ouvirem. Então, eu quero desafiar você a você ler a Bíblia sistematicamente. Como é isso? Por exemplo, você vai ler o livro de Lucas, lê o capítulo 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e assim sucessivamente, para não fazer coxa de retalho, e aí termina não entendendo muita coisa. Ok, gente? Eu lembro, por exemplo, de um livro que eu li do John Stott, que dizia que só depois de 25 anos que ele tinha de ministério pastoral, que ele pregou na igreja dele sobre divórcio. E ele só pregou porque ele propôs à igreja ler a Bíblia de forma sistemática. Então isso é maravilhoso, porque isso norteia a gente. Já pensou? Uma igreja, 25 anos sem ouvir falar de divórcio? Complicado, né? Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Ok? Especialmente hoje, gente, não vai ter grupo pequeno, porque esse texto é um texto grande, é um texto... como eu já falei, tem alguns mitos acerca desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 28, ok? Deixa eu combinar um negócio com vocês também. Normalmente a gente faz isso aqui toda sexta-feira, mas em especial hoje é que a gente vai fazer mesmo. Quando eu digo assim, gente... Quem já me acompanha nas mensagens, enfim, é assim. Quem não me acompanha, preste atenção nisso aí que é importante. Quando eu digo assim, gente, vamos separar por blocos. De tanto a tanto diz assim. De tanto a tanto é assim. É aquela ideia do seguinte. Por exemplo, você tem uma mesa posta para você comer. Então, nessa mesa tem vários ingredientes, né? Tem um galeto, tem pão, tem mortadela, tem... Enfim, só coisa boa, né? Só que você não pode comer tudo de uma vez, senão você vai morrer. Não é isso? Se engasgar, tá tudo na boca. Então a gente vai por partes, né? Vamos pensar aqui num pãozão, naqueles pães tabica, né? Você vai partindo ele, vai comendo devagarinho, vai mordendo. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dividir os textos. E é muito importante você estar com a Bíblia aberta durante toda a mensagem, porque e se você quiser até riscar as divisões, vai lhe ajudar a entender o todo. Porque esse texto ele vai construindo assim, pedacinho, 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 pedacinho. Quando você vê, jantei. Ok, gente? Firmeza? Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5. Vamos ler até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns homens falavam sobre o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. E ele lhes disse, chegarão dias
em que disso que verdes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: Cuidado, não vos deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e chegou o tempo, não sigais. Quando ouvires falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizê-las. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão uns aos outros. E, por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, alcançareis a vossa vida. Quando virdes Jerusalém cercada e exércitos, sabei então que chegou a hora da desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e daquelas que amamentam nesses dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra esse povo. Eles cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos orar? Deus bendito, mais uma vez a gente roga, em nome de Jesus, compreensão, iluminação, temor sobre essa palavra que é viva. Em nome de Jesus. Amém. Mantenha a Bíblia aberta, muito importante aí para você acompanhar o texto, ok? Vamos dividir como a gente já combinou. Deixa eu só me organizar aqui, porque o púlpito não é do tamanho, porque eu sou meio folgado, sabe? Deixei a Bíblia ali, mas eu estou com a Bíblia aberta aqui no tablet, é mais no celular e tablet para ajudar melhor aqui a dinâmica. Então, gente, vamos dividir o seguinte. Dos versículos 5 ao 7. Tá bom? Então, vamos já pegar essa divisão, vamos pegar esse pedacinho de pão e vamos dividir aqui e entender o que é que ele está dizendo. O último sermão do resgate foi há 15 dias atrás por conta do feriado. Lembra qual foi o último sermão? Quem lembra? Pode falar alto. Não é pecado não. Oi? A ofertinha da viúva, né? Jesus estava no templo. Então o que é que aconteceu? Jesus está saindo do templo com os seus discípulos. Isso a gente consegue entender por causa dos outros evangelhos, né? Marcos 13 conta essa mesma história. Mateus 24 conta essa mesma história.
Então diz que os discípulos iam saindo do templo, quando eles começaram a contemplar, os discípulos começaram a contemplar, como o templo de Jerusalém era lindo. E que pedras maravilhosas. Para vocês terem ideia, assim, o templo era feito de mármore branco, muito branco mesmo, e ouro, bordas de ouro, era um negócio assim impressionante. O primeiro templo foi o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios. Aí Ageu, não vou dizer Ageu, mas assim, Esdras, Zorobabel, a mensagem do profeta Ageu foi para reconstruir o templo. Então foi um templo pequenininho. Mas aí houve uma grande reforma nesse templo por Herodes, ok? Herodes o Grande, para você ter ideia, tem 4 Herodes na Bíblia, cuidado para você não confundir os Herodes. Só que esse templo, ele era magnífico, espantoso. E os discípulos começaram a dizer, nossa, que negócio lindo. Batia o sol sobre o mármore branco e o ouro, era um negócio espetacular. Negócio de outro mundo mesmo. Grandioso demais o templo. O templo tinha 300 metros, era um quadrado de 300 metros cada. Né? Cada parte do templo, 300 metros. Então, realmente, era um negócio muito bonito, muito impactante. E aí, quando os discípulos começam a dizer, nossa, que negócio lindo, que obra de arte, que maravilha. Jesus diz assim, tudo será destruído. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Vamos ao texto. Versículo 6. Chegarão dias em que, disso que verdes aqui, não ficará pedra sobre pedra, que não sejam destruídos. Então, o que é que acontece? Os discípulos perguntam, é mesmo, Senhor? Nossa, quando acontecerá isso? Ou melhor, que sinal vai acontecer para a gente saber em que tempo isso acontecerá? O que é que vai acontecer antes disso, para a gente ficar já ligado que isso vai acontecer? E aí, gente, essa partezinha, a gente já está terminando, mas é o seguinte, olhando como um todo do texto que a gente leu, a resposta de Jesus a essa pergunta tem 2 viés. Primeiro viés, Jesus não responde só o sinal que tudo vai ser destruído, como acontecerá e quando acontecerá, não só sobre aquele templo de Jerusalém, mas ele responde o final de tudo. Então, uma ideia é que não vai sobrar pedra sobre pedra, não é só sobre o templo de Jerusalém. Porque, inclusive, ainda tem lá o Muro das Lamentações. Concorda? Não vai sobrar pedra sobre pedra do mundo inteiro. É um aspecto local, que houve a destruição de Jerusalém no ano 70 antes de Jesus. A gente vai conversar, depois de Jesus, depois de Cristo. E também é um aspecto global. Então, desse pequeno pedaço, o que é que a gente pode tirar? Tudo será destruído, velho. Tudo que você vê, um dia vai passar, vai ser destruído, vai se acabar. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Ok, gente? Seguindo a próxima parte, como é que a gente dividiu aqui? Eu dividi do versículo 12 até o versículo 19. E a ideia aqui, dessa outra pequena porção, é o seguinte. Os discípulos perguntaram, lembra aí, quando ia acontecer, que sinal iria ser de alerta que ia acontecer. E aí Jesus começa a dar algumas advertências. Presta atenção, advertências importantíssimas. Advertência para mim e para você hoje. Advertência para a igreja contemporânea. Advertência que você deve ouvir com temor e com tremor. Advertência que você deve ouvir com um desejo profundo de se arrepender se você estiver fazendo isso que talvez Jesus esteja advertindo. Ok? Advertências de Jesus. Eu vou reler aqui essa partezinha que a gente tinha combinado. Do 8 ao 11. Ele respondeu, cuidado. Primeira advertência, cuidado.
Não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E chegou o tempo. Não o sigais, segunda advertência. Quando ouvires falar de guerras e tumulto, não vos assusteis. 3 advertências aí. Cuidado, não sigam e não se assustem. Seguindo. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhe disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Gente, presta bem atenção. Jesus começa aqui advertindo, dizendo, gente, tenha cuidado. Jesus falou isso aos seus discípulos, tenham cuidado, para que ninguém engane vocês. Tenha certeza de uma coisa, vocês vão ser tentados a ser enganados. Hoje, agora sim, nesse tempo. Vocês vão ser tentados a ser enganados. Então, primeiro, não deixa ninguém enganar vocês. Por quê? Porque muitos vão tentar te enganar. Porque muitos virão em nome de quem? Muitos virão em nome de Jesus, gente. Muitos virão em nome... Gente, eu estou aqui em nome de Jesus, então... E falar coisas absurdas. Então, nem todos aqueles que vêm em nome de Jesus, é de Jesus. Quem falou isso? Jesus. Nem todos que se dizem cristãos, verdadeiramente seguem a Jesus. Nem todos que dizem pregadores da justiça, de fato pregam as Escrituras. Não deixe que ninguém engane vocês. Para isso, gente, conheça a palavra de Deus. Senão, você vai ser enganado. E você vai ser levado como uma folha ao vento. Isso é muito sério, gente. Cuidado, para que ninguém engane vocês. Muitos virão no nome dele. Muitos até falarão em nome dele. Muitos até, quando a gente pega esses 3 textos e colocam um junto do outro. Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. A gente vai ver que muitos desses caras vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. E enganarão a muitos. Então, gente, igreja que se diz igreja e não prega a palavra com fidelidade, não é igreja. É falso mestre. A autoridade da sua vida e da minha vida é as Escrituras sagradas. Não ouça a tradição de homens. Não ouça o que eles dizem ser de Jesus, mas não está na palavra. Não sigam eles. Entendeu? Isso é sério, velho. Não sigam. Muitos virão dizendo, eu sou, né? Aí tem os falsos cristos também. Ou então dizendo, chegou o tempo. Chegou a hora. Jesus vai vir no dia tal de 2000 e tal. Isso não é novidade no mundo, né? Isso já aconteceu. E possivelmente acontecerá. Mas não vão atrás de sinais. Não vão atrás daqueles que dizem que sabem. Vão atrás das Escrituras, da palavra. Ela é autoridade. Inclusive o próprio Jesus, diversas vezes, citou a palavra acerca de quem ele era se apresentando. Ok, gente? Não sigam. Outra coisa, para vocês prestarem muita atenção. Não vivam amedrontados, nem aterrorizados. Não vivam assim. Versículo 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e tumultos, não vos assusteis. Fica tranquilo. Sobre a vinda de Jesus, não é porque teve uma guerra que Jesus vai vir logo. Não é porque o mundo parece estar se acabando com bomba, com bala, com essas coisas dessa natureza, que Jesus vai vir logo. Jesus já começa a divertir, gente, estourou bomba, guerra mundial, não sei o que, Fica tranquilo.
Não quer dizer que isso está estourando agora, que eu vou vir agora. Presta atenção. Seguindo. Pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas. Então não te atemoriza. Tá certo? Não escuta aqueles que dizem, vai estourar a Terceira Guerra Mundial e esse é o sinal da vinda do Messias. É? É, gente? Não é. Está aqui. Porque os Estados Unidos tem um botão lá que vai apertar, vai explodir todo mundo. Ou então Osama Bin Laden, a turma de... Enfim. Não é verdade. O fim está aqui, está escrito e é assim. Então, seguindo, gente. Mas o fim não virá logo. Não é assim, não é porque essas coisas aconteceram que é o fim logo. Então Jesus lhe disse, né? Versículo 10. Nação se levantará contra nação. A gente tem visto isso. Sempre houve isso no mundo, hein, gente? Só que parece, não só parece. Um comentário específico que eu estava lendo diz que o índice de guerras aumentou muito pelo mundo. Sempre houve guerras, sempre houve batalhas. Inclusive o Velho Testamento está repleto deles. Mas parece que a coisa tomou uma proporção maior, acelerou mais. Ok? É a impressão que temos. Inclusive que os comentaristas bíblicos trazem isso para a gente. Reino contra reino, em vários lugares. Haverá grandes terremotos. E aí tem um dado importantíssimo. Quem traz esse dado é o Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o Evangelho de Lucas. Que sobre a questão do terremoto, o índice de terremoto aumentou demais. E aí ele cita uma fonte do Instituto de Geologia norte-americano, que vai trazendo alguns dados sobre o índice de terremoto que aumentou demais. Então, eles fazem uma média de 30 e 30 anos. Então, no começo da década passada, em 30 anos, dos 30 primeiros anos de 1990 e tal, essa coisa toda, 1930 até 1960, teve 8 terremotos nos Estados Unidos. Depois, mais 30 anos, teve 18. Depois, mais 20 e tantos. E, recentemente, agora, mais de 200, num período de 30 anos. Então, esse negócio, a palavra do Senhor vai se cumprindo, né? Enfim. Haverá também sinais no céu, pragas e fomes, todas essas coisas. Mas todas essas coisas, gente, é necessário que aconteça antes da vinda. E é sinal da sua vinda? Ele falou que ia acontecer antes dele voltar. Sim. Mas não se atemoriza. O que é que você deve fazer com esse bloco aqui? Né? Esse bloco que a gente viu de texto. Entender que, primeiro, o que é que você vai entender? Tenha cuidado. Que cuidado é esse? Não ouve todo mundo que fala em nome de Jesus. Ouve pela palavra. Ok? Pronto. Segunda coisa, não se assombre com esses desastres naturais, com guerras e com essas coisas. Tá joia? Isso não é necessariamente o sinal final do fim. Meio redundante, mas a parada é tipo isso. Ok, gente? Seguindo, né, o próximo bloco. Do versículo 12 até o versículo 19. Vou ler aqui para a gente de novo para relembrar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque... Pronto. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e nos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei palavras e sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. Quer por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. Olha que impressionante. E por causa do meu nome, sereis odiados por todos. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança, alcançareis a vossa alma. Que passagem incrível, gente. Que passagem incrível.
e específica. Maravilhosa. Veja só. Jesus começa dizendo o seguinte. Começa respondendo advertindo a gente não deve se assombrar, deve ter cuidado para não seguir falsos messias, ou quem vem em nome de Jesus, mas não é de Jesus e não ensina a palavra, essa coisa toda. E aí Jesus segue dizendo o seguinte: antes que chegue o fim, vai acontecer o seguinte evento. Vocês vão ser perseguidos. Vocês serão perseguidos. E então, uma coisa para a gente pensar é o seguinte: não precisa ter medo do presidente que vem. Sendo quem vier, vai ter perseguição, meu velho. Vai continuar, e na verdade a ideia é até acelerar mesmo. É piorar a coisa. Tá joia? É isso. Agora vai acelerar a coisa se você ouvir a Jesus, se você não negociar os princípios dele, se você abrir mão, meu velho. Já era. Então, por exemplo, tem coisa que vai se tornar insuportável. Já está se tornando. Não é verdade? Então, por exemplo, eu abri a boca aqui para dizer que a homossexualidade é pecado. Tem gente que endoida, que não suporta isso. É verdade? É verdade. A homossexualidade é pecado, está na Bíblia. Assim diz o Senhor. Aí, se você relativizar, tudo bem, você não vai ser perseguido. Também não vai ser fiel. Mas se você for fiel, você vai, bicho, isso é pecado. Ah, porque o aborto, a mulher tem direito de fazer o que quer com o seu corpo, o meu corpo, minha regra. Bom, se você for na Bíblia, você vai ver que isso é infanticídio. Inclusive, o profeta Jeremias tem uma palavra fortíssima sobre isso. Porque aborto não é um negócio de hoje. Então, assim, vai ficar de que lado? Tem coisa que vai se tornar insuportável, gente. Tem coisa que para toda a sociedade vai ser de um jeito, para a gente vai ser de outro. E a galera vai dizer, meu irmão, esses caras não fecham com a gente e vão perseguir. E a gente já sente esse climinha de ódio. Já sente, gente. Consegue sentir? Esse clima de, porque vocês são intolerantes, os caras totalmente intolerantes. Não tenha medo, gente. Vai acontecer. Tá bom? E aí você vê qual lado você vai ficar. Vou fazer que nem Josué. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ria não, que é sério, velho. O bagulho é doido. Vai estourar isso aí. Mas é incrível a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, vão perseguir vocês primeiro e vão levar vocês nas sinagogas. Hoje o judeu persegue os crentes. Os caras não têm força para perseguir. A força dos caras era naquela época, antes de Jerusalém ser derrubada. Entendeu? Então Jesus está dizendo um negócio único na história. Porque o tempo que eles podiam perseguir os cristãos foi até 70. Porque Jerusalém foi derrubada, quase 1000 judeus morreram. Inclusive os judeus contam com o favor dos cristãos norte-americanos, né? Não tem, vocês sabem essa questão política. Não sei agora com Donald Trump, estou meio desatualizado, mas os Estados Unidos protegem Israel, tem aquele zelo. E isso tem a ver com a fé dos caras, que pelo menos, enfim. Vamos lá. Então, gente, seguindo aqui, versículo 12. Primeiro vão perseguir, entregarão você nas sinagogas, aos cárceres, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Quer ver isso aí? Livro de Atos. Beleza? Você vai ver Pedro sendo levado à presença da sinagoga, você vai ver Paulo sendo levado para falar com as autoridades, os governantes, apelando para César. E lá, tome testemunho, meu velho. Por causa de quê? Por causa do nome do Senhor. Tá bom? Isso acontece hoje também? Acontece em vários lugares do mundo. Pode acontecer aqui com a gente. Tá joia? Jesus não enganou ninguém, a ideia é uma só. E aí, que bonito, né? Versículo 13. Isso vos acontecerá para que vocês deem testemunho. Então, meu amigo, quando você for preso por causa do nome de Jesus, não se aperreie em querer sair. Não se aperreie em querer estar livre do sofrimento. Na verdade, não se aperreie com nada. Entenda que Deus botou você ali para você falar. Para você falar para quem tiver. Para as autoridades, para o juiz, para você cantar na prisão. Ei, coisa boa. Né? Esses louvores é mais... esse louvor aqui foi lindo, mas o louvor da prisão é aquele que treme terra, literalmente, né?
Apóstolo Paulo e Saulo aí, e Silas, obrigado. Que o digam. Então, gente, isso acontecerá por testemunho. Decidam, versículo 14, decidam no coração não premeditar como deveis fazer a vossa defesa. Isso numa situação que você for preso, numa situação que você tiver para falar para alguma autoridade. Então, você não precisa preparar sermão, você não precisa fazer pesquisa. Mas se você for convidado para falar em alguma igreja, então você faz sermão, pesquisa e lê tudo direitinho, tá bom? Então tem gente que usa isso aqui como desculpa para não pesquisar, para não estudar a palavra, né? Não, porque a gente não deve premeditar no nosso coração, então isso é equívoco. Deu para entender? Deu para entender, Natália? Tá com a cara de não entender nada. Entendeu? Tá bom. E aí, versículo 15. Pois eu vos darei palavras de sabedoria e nenhum dos vossos adversários poderão resisti-las, nem contradizê-las. Maravilhoso isso aqui, né, gente? A dependência de Deus nisso aí. O Espírito de Deus dá sabedoria que nenhum adversário consegue resistir. Exemplo disso, Estevão, Atos dos Apóstolos. Estevão começou a fazer seu discurso, os caras tiveram nem o que responder. Os caras estavam errados mesmo. Então, tome pedra para cima, meu velho. E Estevão vem da glória de Deus e sabendo que a fina cortina da eternidade foi aberta para ele ver naquele momento. Maravilhoso, né? Rapaz, acho que ele nem sentiu as pedras direito. Vem da glória de Deus, Jesus sentado à direita dele. Bênção demais. E aí, gente, por causa do meu nome, serão odiados por todos. Vocês serão entregues pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Vão trair vocês. Não tem jeito. Tá bom? Nos outros evangelhos, Mateus 24 e Marcos 13, fala a mesma coisa. Inclusive, Mateus 24 acrescenta, dizendo que no final dos tempos, o tempo que a gente está chegando, foi só nesse tempo até a década de 70 não. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Então é aquela parada, a gente está aqui como igreja. Somos aqui todos irmãos, graça e paz, boa noite, meu irmão, não sei o quê. Na hora que estourar a perseguição, nos fins dos tempos estava prevista a perseguição também. Estourou a perseguição, meu velho. Fica tranquilo. Porque alguém da igreja vai odiar você. Vai haver uma apostasia. Quem não aguentar a perseguição vai ter raiva de você porque você está firme. Quem não aguentar a perseguição vai ter o amor esfriado. Quem não aguentar a perseguição, meu velho, vai dizer onde tu mora, que tu é crente, que tu era da igreja, que tu era pastor, que tu cantava, que tu era da infraestrutura, né, Nestor? Não tem jeito. Beleza, gente? Está na Bíblia, é isso. Tá bom? Vamos lá. E até papai e mamãe, às vezes, meu irmão, todo mundo vai ser sinistro. Não é à toa que Jesus diz em Lucas 14, 26, o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é à toa, não é exagero. É porque realmente vai ter tempos assim. Ok? Eu fico pensando na profecia do Apocalipse sobre a marca da besta. E aquela ideia de que todo mundo só vai poder comprar, vender com essa marca. Né? Já pensou o mundo inteiro com uma espécie de dinheiro eletrônico? Não sei se vai ser assim. Mas na testa ou na mão uma marca. E aí os únicos que não botam é os crentes. Mas rapaz, você está atrasando o progresso do mundo. Com essa marca a gente vai saber onde você está, você vai poder vender, ninguém vai poder lhe roubar, porque você vai comprar com isso, vender com isso. Vocês estão atrasando muito, vocês são a escória da humanidade. E aí nessa hora é que o bicho vai pegar. Beleza, gente? Ficar com medo não, mas vai ser rochadinho. Não se assusta, né? E aí, olha que contraste incrível, gente. Que contraste maravilhoso. Veja só, versículo 18. Mas não se perderá o único cabelo da vossa cabeça. Amém? O que é que a Bíblia está dizendo? Vocês não vão morrer. Não, vai dizer isso não. A Bíblia já diz que a gente vai morrer. Olha o que é que diz aqui no versículo 16. Sereis traídos por pais, irmãos, parentes e amigos e matarão alguns de vós. Como é? Contraste, vamos lá. Como é que nenhum fio da sua cabeça, eu tenho um pouco, né? Que nenhum fio da sua cabeça será perdido e matarão alguns de vós.
Quando você lê um texto, é bom você fazer perguntas para ele. Então, gente, vamos tentar responder com o próprio texto. A Bíblia responde a Bíblia. Tá joia? Dá uma olhada aí no que diz Mateus 28 a 30. Se você não quiser abrir, vai ser projetado aí. O Guga vai projetar para a gente. 28 a 30. Diz assim, isso. Mateus 10, 28 a 30. Desculpa, Guga, é Mateus 10. Obrigado. 28 a 30. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, mesmo texto, mesma expressão usada, né? Nenhum fio de cabelo perecerá. Perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. O que é que Deus está dizendo? Velho, eu sou soberano. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Não tema aquele que mata seu corpo, mas não tem nenhum poder sobre a alma. Nenhum cabelo da sua cabeça perecerá. É o seguinte: Deus não vê a morte como a gente vê. A gente vê a morte como fim. Salmo 116 vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Maravilhoso texto. Então, gente, morrer para Deus não é perecer. Perecer para Deus é ser infiel e perder a alma. Se ligou? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, gente, é isso. Ao mesmo tempo que vos matarão, nenhum fio de sua cabeça perecerá. Tá bom? Maravilhoso. Glória a Deus. E aí, a gente vai para uma parte do texto muito legal, gente. Muito, muito legal. Eu sei que a hora está avançando um pouquinho. São 8:55. Sei que alguns precisam pegar ônibus, tem hora. Mas eu queria pedir de forma especial. Não sai daqui. Não deixa de ouvir essa palavra. Porque é um texto muito precioso. Muito atual. Inclusive, gente, imagino eu que Deus quer nos avisar das coisas que estão para acontecer. Tá bom? Isso é um recado de Deus para o nosso coração. Tá joia? Se você precisar ir, realmente eu não vou lhe julgar, mas se você puder ficar, vai ser de grande valia. Tá bom? E desculpa a demora, realmente é um texto longo, a gente precisa curtir ele e entender ele bem legal. Então aqui, gente, eu separei do versículo 20 ao 24, tá joia? E aí eu coloquei o seguinte título nessa partezinha: quando e porquê da destruição? Que é uma pergunta legal, né? Quando? Por quê? Né? Por que tudo vai ser acabado? Interessante isso aí. E aí, outra coisa legal da gente pensar é que Jesus já começa a dizer o endereço dessa destruição. Vocês lembram da pergunta dos discípulos? Senhor, quando será a destruição? Que sinal virá? Não é isso? Lembram que eles estão saindo do templo de Jerusalém? Lembra que eu falei que essa destruição tinha 2 aspectos? Aspecto local e aspecto global? Jesus aqui entra no aspecto local. Ele começa a falar da destruição de Jerusalém. Mas pensa uma coisa, gente. Jesus é sempre mais profundo do que parece ser. Então, essa destruição de Jerusalém tem tudo a ver com a destruição do mundo. Por quê? Porque essa destruição de Jerusalém é um tipo da destruição do mundo. Como é essa ideia de tipo? É o seguinte, a ideia é como se fosse assim um prelúdio da destruição do mundo. Se ligou? É como se fosse, olha gente, a destruição do mundo vai ser tipo a destruição de Jerusalém. Legal da gente pensar que a destruição de Jerusalém já houve e a gente tem dados detalhados dessa destruição. Ok? E aí, isso aqui se chama uma tipologia.
Por quê? Porque Deus exerceu juízo sobre Jerusalém, e a gente vai entender o porquê. Mas Deus também exercerá o juízo sobre o mundo. Jerusalém foi destruída, o mundo será destruído. A parada aqui é muito semelhante. Beleza? Então vamos lá. Versículo 20 ao versículo 24. Quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela a cidade. Porque esses dias serão dia de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra esse povo. Eles cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Jesus fala do aspecto local, mas lembra que isso tem um peso global. Ok? Quando? E aí Jesus começa a dizer, olha gente, agora vamos falar da destruição. Quando vocês virem Jerusalém cercada pelos tanques de guerra, tanque de guerra não tinha, né? Mas tipo assim, cercada, sitiada por exércitos, saiba que a destruição está próxima. Tipo assim, os caras não estão ali de brincadeira. Os caras não estão ali só para, sabe, fazer um medinho. Os caras estão para destruir tudo. Então, olha que coisa linda, gente, que Jesus está falando. Olha que lindo, Jesus não está falando, Jesus está ordenando. Quando vocês verem isso, fica ligado que o fim chegou, o fim de Jerusalém, local. Então, versículo 21, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, galera, foge da destruição. Eu não quero que você pereça. Fuja para os montes. Não seja destruído com Jerusalém. Lembra, aspecto local, aspecto global. Jerusalém foi destruída, o mundo será destruído. Fuja de Jerusalém. Fuja desse mundo e da sua contaminação. Vamos lá. Versículo 21. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. Vocês veem quando vocês virem que começou o cerco, saiam. Saiam desesperadamente. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Se estiver em cima do telhado, nem desça para pegar nada. Saia com a roupa do couro do jeito que está. Vá-se embora. Fuja. Deixe tudo para trás. Porque esses dias serão dias de vingança. Então assim, gente, dá uma parada aí. Desejo de Deus é que ninguém se perca. Desejo de Deus é que todos sejam salvos. Desejo de Deus é que você fuja da destruição que virá. Agora uma coisa é verdade, gente, virá a destruição. Não tem como negar. Deus é amor, o apóstolo João falou isso. Mas o escritor de Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. Não tem como. Você só vê um aspecto do Senhor. Amém, gente? Misericórdia, né? Porque esses dias serão dias de vingança. Vingança de quê, gente? Então tem um texto que tem alguns textos que nos ajudam a entender melhor isso. Dá uma olhada aí em Lucas 13, 34 a 35. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém,
Eu quis reunir vocês como a galinha reúne os filhos debaixo das asas. Gente, quem criou galinha aqui já sabe. Quando a galinha bota os pintinhos debaixo das asas, quer dizer uma coisa. Alguém já teve a experiência? Sabe o que é? O que é? Perigo. Perigo. Quando vem o gavião, a galinha. Quando vem aquela chuva, o céu começa a armar a galinha. Chega aí, rapaziada. Perigo. Jerusalém, ser matar os profetas. Vamos ver um exemplo? 2 Crônicas, capítulo 14. Capítulo 24. Olha só. Que coisa impressionante, gente. A gente sabe que no Novo Testamento tem Estevão, tudo, mas vamos pegar os profetas antes de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Diz assim: mas o Senhor lhe enviou profetas. Gente, por que o dia da vingança? Porque o povo matou os profetas. Porque o povo silenciou aqueles que falavam em nome de Deus. É possível que você não cometa nenhum assassinato, mas é possível que você na sua vida esteja silenciando quem lhe fala em nome de Deus. É possível que você não escute seus pastores. É possível que você não escute quando algum irmão vai lhe dizer: mano, você está errado. Isso é pecado. Você só não apedreja ele moralmente, mas talvez isso é sério. Jerusalém estava para sofrer a ira de Deus, porque não entendeu o tempo da salvação de Deus. E aí, gente, isso é muito sério. Verso 19: porque os dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Esse do profeta Zacarias é só uma. O Senhor retribuirá, mas tem muitas outras. Incrível que o Senhor tentou de todas as formas, gente. Todas as formas. Mandou profetas, mandou seu filho. Mataram o filho. Então, o dia do juízo virá. Gosto muito do que Jesus fala no Evangelho de João, que João registra, que diz assim: o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram e amaram as trevas. Então, gente, para a gente finalizar, realmente a gente está bem pertinho de finalizar, mas aí a gente entra agora na parte final, versículo 25 ao versículo 28. Veja que negócio impressionante. Eu colocaria como últimos sinais o título dessa pequena partezinha. E aí Jesus vai dizer realmente quais são os últimos sinais. Vamos lá. E haverá sinais. Haverá sinais. Aonde, gente? No sol, na lua, nas estrelas, céu. Na terra,
e no mar. Antes da vinda de Jesus, haverá sinais no céu, na terra e no mar. Ok? Não se engana, Jesus não vem antes disso. O dia e a hora não sabemos, mas essa palavra aqui se cumprirá. Firmeza, gente? Tira todo o mito aí. Joia? Seguindo, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. E aí você vê como essas coisas estão ligadas, né? A gente sabe hoje, pela ciência, o sol escurecendo, a lua não brilha mais. As estrelas também não têm luz própria. Então, a lua controla a tábua da maré. Então o mar não vai ter muita ordem. E aí, é isso. O evento é esse, só apagar. Entendeu? Na terra os homens desmaiarão de terror. Imagine isso agora. Os homens desmaiarão de medo, pela expectativa das coisas que acontecerá com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Versículo 27. Então, depois disso, salvação chegou. Levante a cabeça, porque esse é o dia do Filho do Homem. Vamos desconstruir algumas coisas, beleza? Sei que a hora avançou um pouquinho, 5 minutinhos a gente encerra. Vou pegar até minha Bíblia aqui. Dá uma olhada no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Importante você olhar esse texto. Versículo 24. Amém, gente? Mas aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão. O sol escurecerá, lua não dará sua claridade, tal. Ordem dos fatos, hein, gente? Então tem muito mito aí. Deixados para trás, não sei o quê. Muito mito. Esquece tudo que você ouviu até agora. Ouve a palavra. Beleza, gente? Segunda coisa. Versículo 26. Então o Filho do Homem será visto. Glória a Deus pela sua palavra. Finalizando, irmãos. Queria fechar com vocês o seguinte. Qual seria o resumo disso que a gente viu hoje, como a gente se aplicaria hoje? Se a banda quiser vir, já pode vir. Qual resumo a gente podia dizer hoje de tudo isso aqui que a gente viu? Resumo prático, para a gente levar para casa. É muito bom a gente saber disso. Mas isso precisa ganhar vida na gente. Tu pode botar, Guga, por favor? Então, eu tive a ousadia de construir uma grande ideia
desse nosso banquete maravilhoso do céu, dessa noite. Qual seria a grande ideia? Tudo será destruído. E deixar seu emprego. Não, trabalha, tudo. Mas, gente, tudo será destruído. Segunda coisa. Fujam da ira. Fujam da ira, como os moradores de Jerusalém podiam fugir. Pastor, como eu vou fugir da ira que virá sobre o mundo todo? Em um único lugar. Jesus Cristo. Foge para Ele. Deixa tudo para trás. Foge para Ele agora. Porque você não sabe quando Jerusalém será sitiada. Você não sabe quando o sol escurecerá. Foge para o Senhor agora. Você que está no telhado, não volta para pegar nada em casa. Urgente, faz isso. Tudo será destruído. Foge da ira. Inclusive é a ordem de Jesus. Foge. Vem para mim. Eu quero reunir você aqui, debaixo das minhas asas. Perseverem na fé. Irmãos, a gente leu que os que perseverarem, é na perseverança que a gente ganha a nossa alma. Eu não toquei muito nesse assunto aqui, por causa do tempo. Mas vai ser preciso perseverar. Porque os dias vão ser insuportáveis. Vai ser preciso perseverar na luta contra o seu próprio pecado. Vai ser preciso perseverar contra as perseguições. Vai ser preciso perseverar para você ser fiel até a morte. Não abandona Jesus. Persevera. Na sua perseverança está a salvação da sua alma. Por fim, tudo será destruído, fuja da ira, persevere na fé, até o fim, até o dia da redenção. Então, irmãos, queria terminar, a banda vai tocar, mas eu queria que a gente pensasse sobre isso. Você que ainda não fugiu para Jesus, fuja para Ele hoje, deixe tudo para trás. Você que está vacilante na fé, persevera, volta. Você que está acumulando bens, para com esse negócio. Deus é generoso, seja generoso. Persevera até o fim, porque Ele virá.